Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. No vídeo de hoje, vamos responder a mais um vídeo do pastor cristão Cliff Lin sobre Alá. Ele tentou afirmar que Alá não nos ama e que o único Deus que é amoroso é o Deus cristão. Onde é que o Islã diz que Alá te ama e que Alá é um ser pessoal que é amado por toda a eternidade? Diz sim. Não, não diz. Então, inshallah, neste vídeo, vou refutar cada uma de suas alegações, e mostre com evidências claras que o Deus dos cristãos não faz sentido algum e que Alá é o único Deus verdadeiro. A propósito, recebi esse vídeo no meu Telegrama, então, inshallah. Se você quiser que eu responda a um clipe ou vídeo, fique à vontade para me enviar no meu Telegram. Você pode encontrar isso na descrição do vídeo. Então, sem perder tempo, vamos assistir aos clipes e já voltamos. Deus é um ser pessoal que se importa com você. O Islã também diz isso. Onde é que o Islã diz que Alá te ama e que Alá é um ser pessoal que é amado por toda a eternidade? Diz sim, no entanto. Não, não diz. Quando os cristãos dizem que Deus é um ser pessoal, isso não significa a mesma coisa que nós muçulmanos dizemos. Pergunta para meus irmãos e irmãs muçulmanos que estão assistindo a este vídeo. Podemos dizer que Alá é uma pessoa. Tremores. Não sou eu quem vai te dar a resposta, mas, sim, a evidência. De acordo com este hadith em Sahih Muslim, o profeta disse: "E nenhuma pessoa é mais ciumenta de sua honra do que Alá." Este hadith é uma indicação da permissibilidade de descrever Alá como uma pessoa. Mas este próximo hadith é mais explícito. De acordo com o Kitab Tawhid do Islã de Sobaralala ibn Khuzaimah, o hadith de Laqid bin Amir, onde ele disse ao profeta, falando sobre Alá: "Eu disse, ó mensageiro de Alá, como é que ele é uma pessoa?" SWT. Ele disse, eu disse, ó mensageiro de Alá. Como é que isso acontece, sendo que ele é uma pessoa e nós sentimos a terra olhando para ele e ele olhando para nós? Laqid bin Amir estava conversando com o profeta só, chamou Alá de uma pessoa, e o profeta não o corrigiu. Então podemos concluir disso que é permitido descrever Alá como uma pessoa, mas tenha cuidado, Alá é uma pessoa. Mas ele não é como nós, porque Alá disse que não há nada igual a ele, pois ele é o único que tudo ouve e tudo vê. Mas quando esse cristão chama Deus de pessoa, ele quer dizer ser humano, ele compara Deus à criação, por isso ele é politeísta. Então ele está comparando Deus Todo-Poderoso à sua criação, e é por isso que ele é um politeísta. E a irmã deve ter cuidado ao concordar com ele. Deus é um ser pessoal que se importa com você. O Islã diz isso. Quando dizemos que Alá é uma pessoa, não quer dizer que ele é um ser humano. Nós muçulmanos não negamos os nomes e atributos de Alá, mas ao mesmo tempo, não comparamos nosso Criador à sua própria criação. Sua própria criação. Durante todo este vídeo, esse cristão vai continuar comparando Deus Todo-Poderoso à sua criação e acreditando que essa é a melhor concepção de Deus. Que Alá o guie ao cristão de volta à verdade. Ele mentiu e tentou afirmar que Alá não nos ama. Onde é que o Islã diz que Alá ama você e que Alá é um ser pessoal que é amado por toda a eternidade? Diz sim. Não, não é. Deixe eu refutar essa mentira que muitos cristãos continuam repetindo. Estou confuso sobre por que os cristãos estão todos de acordo em continuar repetindo as mesmas mentiras várias vezes. Vamos ler o que Alá SWT disse na própria Alcorão. Certamente, aqueles que acreditam e fazem o bem terão jardins debaixo dos quais rios correm. Esse é o maior triunfo. De fato, a mão pesada do seu Senhor é severa. Pois ele é certamente aquele que origina e ressuscita tudo. E ele é o Todo-Perdoador, o Todo-Amoroso, Senhor do Trono, o Todo-Glorioso, que faz tudo o que quer. Alá se descreveu como Al-Wadud, o Todo-Amoroso. E você tem esse cristão sem nenhuma vergonha, tentando afirmar que Alá não ama. Essa é a primeira refutação. Em segundo lugar, Deus no cristianismo não é todo amoroso. Na verdade, ele é um ser vingativo que é obcecado por sacrifício humano e sangue. Se o Deus cristão realmente ama você, então, por que ele precisa de pagamento? Seu Deus não perdoa.
Ele exigiu pagamento e conseguiu seu pagamento colocando um ser humano inocente à morte e exigindo seu sangue, como se fosse algum tipo de vampiro. Mas Alá, o único Deus verdadeiro, não exige que um ser humano inocente morra para que sejamos perdoados. Você só precisa se arrepender sinceramente para Alá, e Inshallah, Alá vai te perdoar e, ainda melhor, vai transformar suas más ações em boas ações. Quanto àqueles que se arrependem, acreditam e fazem boas ações, são eles cujas más ações Alá vai transformar em boas ações. Pois Alá é o Todo-Perdoador, o mais misericordioso. Alá é o maior. Este é meu Senhor, este é o verdadeiro Criador dos céus e da terra. E não importa quantos pecados uma pessoa cometa, as portas do arrependimento estão sempre abertas, e Alá Subhanahu wa Ta'ala ama nos perdoar. Abu Huraira, R.A., relatou os mensageiros de Alá, SAW, tendo dito isso, por quem, na cuja mão está a minha vida. Se você não cometesse pecados, Alá te eliminaria da existência e te substituiria por aquelas pessoas que cometeriam pecados e buscariam perdão de Alá. E você os teria perdoado. Por favor, compare isso com o cristianismo. Eles continuam nos irritando com Deus te ama, Jesus te ama, mas o Deus deles nem perdoa nossos pecados. Ele exige pagamento e conseguiu seu pagamento sacrificando um ser humano inocente, segundo eles. E essa é a diferença entre o Islã, a única religião do Deus Todo-Poderoso, e o cristianismo, uma religião falsa que é inspirada por conceitos pagãos gregos sobre Deus. De acordo com Justino Mártir, que é um santo na Igreja Católica, em sua primeira apologia, ele diz, e ao declarar o Logos, o primeiro gerado de Deus, nosso Mestre Jesus Cristo, nascer de uma virgem sem nenhuma mistura humana, ser crucificado e morrer, e ter ressuscitado e ascendido ao céu. Não dizemos mais nisso do que você diz sobre aqueles que você cita, os filhos de Júpiter. E quem é Júpiter? Bem, Jove é o deus pagão romano Júpiter. Então, de acordo com Justino Mártir, Jesus sendo Deus é exatamente como o deus pagão Júpiter. E isso é uma clara admissão de que o conceito de Deus no cristianismo é inspirado e influenciado por conceitos pagãos gregos sobre Deus. E é por isso que você encontra cristãos acreditando em doutrinas pagãs politeístas como a Trindade e o sacrifício humano para o perdão dos pecados. Que Alá nos proteja do politeísmo e das cores do politeísmo. Alá não pode amar por toda a eternidade, pois não há ninguém para amar antes de criar os seres humanos, certo? Ou anjos, então ele está sozinho. Esse cara tá tentando refutar o monoteísmo e promover o politeísmo. Eu estou completamente confuso. Claro, Alá sempre existiu, e Alá existiu, e não havia mais nada que existisse com ele. O profeta disse: havia Alá e nada mais antes dele. E por algum motivo, esse cristão tem um problema com Deus Todo-Poderoso estando sozinho. É quando a máscara deles cai, e o politeísmo deles fica bem exposto. De acordo com ele, para que Deus Todo-Poderoso seja amoroso, ele deve ter outro parceiro. E qualquer um que acredita nisso é 100% um politeísta e não tem nada a ver com o Deus de Jesus Alaihi Salam. Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é um, e somente um, e não precisa de outra pessoa. Ou ter a autoridade para fazer isso. Atributos do amor. E, a propósito, a explicação dele é uma evidência de que a Trindade é politeísmo, que Allah Subhanahu wa Ta'ala o guie. E como um argumento lógico contra a afirmação dele, eu já dei esse argumento muitas vezes antes. Se uma pessoa não possui o atributo do amor desde o início, não importa quantas outras pessoas estejam com ela nunca será capaz de amar nenhuma delas. Então, para uma pessoa ser capaz de amar, o que é necessário é possuir o atributo do amor e não outra pessoa para amar. E é assim, meus irmãos e irmãs, que mostramos os argumentos fracos deles e refutamos cada uma das mentiras que eles contam. Eu acho que isso está errado. Quer dizer, eu li o Alcorão muitas vezes. Sim, a essência principal disso é que somos amados. Não, essa não é a essência principal do Alcorão. Lá, sejamos honestos. A questão principal é a submissão a Alá. A questão principal não é que Alá ama você. Sejamos franco, é isso que o Alcorão ensina.
O Alcorão ensina que somos criações iguais, então somos todos iguais diante de Deus. Devemos nos amar. Por quê? Nós devemos nos amar igualmente, não importa, devemos nos amar uns aos outros. Mas esse não é o ponto principal do Alcorão. Esse é o principal. De jeito nenhum. Esse é o ponto principal de Jesus. Diz e ame o Senhor, Deus, de coração, alma e mente, ame próximo como a si mesmo. Isso não é Islã e isso não é o ensinamento do Alcorão. As irmãs disseram que devemos nos amar igualmente, não importa a religião, mas... E nós devemos nos amar igualmente, não importa a religião. Sim, devemos nos amar igualmente, mas não é bem assim. Isso é completamente falso. Primeiramente, Alá disse explicitamente no Alcorão que ele não ama os descrentes. Diga, ó profeta, obedeça a Alá e ao seu mensageiro. Se eles ainda se afastarem, então verdadeiramente Alá não gosta dos descrentes. Então, tentar afirmar que todos os seres humanos são iguais é completamente falso. Os crentes são melhores do que os descrentes. Não case com mulheres politeístas, até que elas acreditem, pois uma mulher escrava crente é melhor do que uma politeísta, livre. Mesmo que ele possa parecer agradável para você. E não case sua mulher com homens politeístas, até que eles acreditem, pois um homem escravo crente é melhor do que um politeísta livre. Mesmo que ele possa parecer agradável para você. Mas isso não significa que você não deve tratar os descrentes de maneira gentil e boa. Alá não proíbe que você trate com bondade e justiça aqueles que não lutaram contra você nem o expulsaram de suas casas. Certamente Alá ama aqueles que são justos. O Islã é uma religião de equilíbrio. Sim, nós nos afastamos dos descrentes e da descrença deles. Mas isso não significa que não podemos tratá-los com bondade e justiça. E esse pastor cristão, como muitos outros, continua mentindo sobre suas próprias escrituras. Tentar afirmar que Jesus, que é Deus, segundo eles, não odeia. Salmo 11, verso 5, o Senhor examina os justos, mas os ímpios, aqueles que amam a violência, ele odeia com paixão. Deus, segundo este verso, odeia com paixão os ímpios. Então, se Jesus é Deus segundo eles, então Jesus também odeia os ímpios. Você não pode ficar escolhendo quando Jesus é Deus e quando não é. E isso é, meus irmãos e irmãs, uma contradição e inconsistência clara na religião deles. E subhanallah, isso é o que acontece quando sua religião é totalmente feita por homens. Sempre estará cheio de erros, contradições e inconsistências. Eles não refletem sobre o Alcorão. Se tivesse vindo de qualquer outro que não fosse Alá, com certeza teriam encontrado muitas inconsistências nele. Alhamdulillah pela bênção do Islã, Alá subhanahu wa ta'ala nos abençoou com a melhor forma de vida e as escrituras preservadas. Isso, só, nos Estados Unidos. Muçulmanos podem fazer tal afirmação com 100% de confiança. E se algum não muçulmano estiver assistindo a este vídeo, não seja preguiçoso, porque no dia do julgamento, você será julgado, sozinho, e será responsável por suas próprias ações. Então pegue uma cópia do Alcorão e comece a ler e aprender sobre o que seu Criador quer de você. Eu não criei os jin e os humanos exceto para me adorar. Espero que você tenha se beneficiado deste vídeo. Você também pode assistir a este vídeo sobre Avery afirmando que o Alcorão está errado sobre o Evangelho. E não esqueça de se inscrever para não perder nenhum upload futuro. Obrigado por assistir. Assalamu alaikum.